A partida contra o Juventude pode colocar o Internacional no G4 do Campeonato Brasileiro, na cola do vice-líder do campeonato, a 8 pontos do líder Palmeiras. Mas a partida contra aquela que é a pior equipe do Campeonato Brasileiro desperta alguns temores e algumas preocupações por parte da comissão técnica. Inclusive, a derrota do Grêmio para o Ituano na última sexta-feira foi tema de debate e serve como modelo sobre cuidados que o Inter precisa ter na partida contra o time de Caxias do Sul. Durante a semana de treinamentos, Mano trabalhou muito sobre como infiltrar, como furar o possível bloqueio defensivo que será colocado pela outra equipe gaúcha. A gente aborda Inter e Juventude, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero abordar um pouco com você sobre o confronto de logo mais às 8 horas da noite. O Internacional enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio, precisando de uma vitória para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, uma vitória pode fazer com que o Inter encoste nos líderes da competição, pelo menos no vice-líder ali, fica a 1 ponto, podendo ficar até em uma quarta colocação, empatado com o terceiro. Claro, depende do resultado paralelo. Às 9h30, o Corinthians enfrenta a equipe do Bragantino. Se o Corinthians não vencer o Bragantino, basta uma vitória do Inter, que o Inter entra no G4. Se o Corinthians perder para o Bragantino, o Inter com um empate já ultrapassa a equipe do Corinthians. Então, o Inter tem que ficar de olho também no jogo que acontece na sequência da partida do Internacional, mas é claro, o Inter precisa consolidar, precisa vencer a equipe do Juventude. O Juventude que é o lanterna da competição. E pelo fato de ser o lanterna, e jogando fora de casa, o Juventude, né, o Inter jogando dentro do Beira-Rio, esse tipo de partida tem demandado uma preocupação maior da comissão técnica do Internacional. Porque se identificou algo que a gente já fala aqui há tempos, que o Inter tem algum tipo de dificuldade para enfrentar equipes da parte de baixo da tabela, para enfrentar equipes que se colocam atrás da linha da bola e não oferecem espaços para o Internacional. Tanto que, ao longo deste fim de semana, um dos assuntos mais comentados pela comissão técnica do Internacional, nos bastidores do Beira-Rio, foi a derrota do Grêmio para a equipe do Ituano. E, de alguma maneira, se traça um paralelo da derrota do Grêmio pela Série B com o jogo de logo mais do Inter contra a equipe do Juventude. Porque se entendeu que existia um ambiente de que o Grêmio venceria de qualquer maneira a equipe do Ituano. E o Ituano veio, surpreendeu, fez um jogo duro e venceu a equipe do Grêmio. Algo que o Inter precisa tomar cuidado para que não se repita no Beira-Rio com o Internacional. Dentro desse clima de que é só vencer que o Inter consegue seu objetivo, que o Inter consegue uma pontuação para estar nas cabeças do campeonato. Mas precisa vencer. Então o Inter está tendo um pouco de cuidado para não levar esse jogo na boa, não levar esse jogo na manha, se concentre para conseguir a vitória, já que o Inter já teve outros tipos de reveses contra esses adversários. A partida contra o Avaí, onde o Inter venceu por 1-0, ela não desmancha aquele fantasma do o Inter tem dificuldades contra equipes do Z4, ou o Inter tem dificuldades contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. Pela maneira que aconteceu a vitória lá em Santa Catarina. O Inter só conseguiu vencer no apagar das luzes, em um pênalti que foi encontrado pelo Internacional. Senão o Inter sairia de lá com um empate bem amarguinho contra a equipe do Avaí. Então o Inter reconhece, e o Mano Menezes é o principal cara para fazer isso, reconhece que o time tem dificuldades para jogar contra esse tipo de equipe. Esse tipo de equipe que se coloca atrás da linha da bola, que joga para se defender contra o Internacional. Dentro disso, os principais trabalhos do Mano Menezes ao longo da semana com esse time titular, que vai ter Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, Gabriel, Johnny, Depena e Maurício, Wanderson e Alemão. Os principais trabalhos foram de criatividade ofensiva, de evolução nos movimentos de ataque, para que o Inter consiga ludibriar a defesa do Juventude, consiga criar espaços contra um time que provavelmente vai vir bem retrancado para enfrentar o Internacional, em busca até de um empatezinho dentro do Beira-Rio. Esses foram os trabalhos que aconteceram no CT Parque Gigante. É óbvio que o Inter também tem no banco opções muito importantes para tentar ganhar esse jogo no segundo tempo. O Alan Patrick é um cara muito criativo, e aí entra no segundo tempo com um pouco mais de intensidade.
próprio Edenilson, o jogador mais criativo, de melhor movimentação ofensiva do que o Johnny. Se precisar, tem o Pedro Henrique para dar um gás pelo lado do campo e abrir um pouco mais os espaços. Mas o Inter quer ter um jogo, obviamente, mais tranquilo e construir uma vitória em cima do Juventude. Precisa focar e foca nos movimentos ofensivos para não ser surpreendido pelo time da Serra. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que ainda hoje vai ter mais conteúdo aqui no canal. A gente vai estar direto do Beira-Rio acompanhando a partida do Internacional contra o Juventude. Fechado? Beijo!